Eu quero chamar a moderadora da próxima mesa redonda, esse bate-papo gostoso, Janete Aparecida, a Jane Valente, como é conhecida entre nós, assistente social formada pela PUC-Camp, mestre e doutor em serviço social pela PUC São Paulo, atua há 17 anos na Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campinas, que dirigiu também no cargo de secretária municipal durante 5 anos, foi coordenadora do programa SAPECA, além de consultora da rede latino-americana de acolhimento familiar, possui artigos publicados, realiza palestras e capacitações sobre o tema acolhimento familiar e convivência comunitária no Brasil e na América Latina. Jane Valente, que será a moderadora dessa próxima roda de conversa. Paulistano, arquiteto e urbanista, desenvolve atividade acadêmica como professor de projeto de arquitetura e especialização em arquitetura e meio ambiente, tendo lecionado na Faculdade de Belas Artes de São Paulo e na Escola da Cidade. Rodrigo, que desde 2010 dirige um instituto... Pare. Simplesmente você vai, por exemplo, com o bebê no ônibus e vai sinalando na janela: olha, uma árvore, outra árvore, olha o que tem aqui. Coisas bem simples. Brincar, lógico, brincar super importante, e ler histórias. Não precisa ser criança alfabetizada para ler história. A gente lê para elas, né? E elas gostam. Então, aqui algumas imagens de como foi. Ela foi colocada nos relógios digitais que ficam nas avenidas da cidade. Outro exemplo aqui. Estava quente, 35 graus. Estava marcando o relógio. Tá? Agora vou falar rapidamente de uma outra iniciativa que vincula a primeira infância com cidade, de uma fundação holandesa que investe em projetos aqui na América Latina, que se chama Fundação Van Leer. Fundação Van Leer tem um programa que se chama Urban 95. Sabem por que é 95? É a altura média de uma criança saudável de 3 anos de idade. Então, a cidade Urban 95 não é uma cidade especial feita só para essa criança, não é um Disneyland, uma coisa assim. A cidade Urban 95 é a que inclui, nas políticas urbanas da cidade, a necessidade dessa faixa etária, da gestante e da criança de 0 a 3, prioritariamente. No Brasil, estão acontecendo pilotos em São Paulo, Recife e Boa Vista, lá em Roraima. E também está acontecendo em Lima, em Peru e em Bogotá, na Colômbia. Isso aqui vou ter que ler no celular, vou mentir, aí não consigo ver. O Urban 95 tem 3 eixos de trabalho fundamentais. Um tem a ver com a cidade que cuida, tudo tem a ver com cuidado. Que eu insisto, todas as slides falam de cuidado e de amor, né? A cidade que cuida, o cuidado afetuoso com as famílias e também, super importante, a tomada cuidadosa de decisões em base a informações. Qualquer decisão de política pública, Jane, que você está falando do plano de primeira infância, tem que estar super vinculada à coleta de dados, a evidências de por que está sendo tomada uma decisão aqui e não lá. Uma das coisas que está sendo feita nessas cidades são pequenos pilotos que são como mini laboratórios urbanos, que não é tão importante fazer isso nesse lugar. O que é importante é experimentar, medir o impacto e depois a prefeitura fazer em mais lugares para replicar. Tá? Então, é o que a Fundação chama Zona Prioritária da Primeira Infância. Zona Prioritária da Primeira Infância precisa ter uma entidade âncora. A entidade âncora é uma entidade municipal. Vamos demarcar um entorno ao redor dela, tá? E vai receber várias ações. Pode ser... Continua ou... Desculpa. Continua? Desculpa. Desculpa. Posso continuar? Sim? Obrigada.
Nessa área prioritária da primeira infância, você pode testar várias intervenções. Podem ser rotas seguras até os equipamentos de primeira infância, podem ser pequenos espaços verdes, pode ser sinalização. Tá vendo essa foto lá? Lá à mão direita é o Boston Basics original, que eu mostrei antes para você, não é o de São Paulo, é o original. Tá bom? Vou passar. E não é só intervenção física. Lógico que a gente não vai impactar na primeira infância sem levar em conta a família. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui são parte do trabalho que estamos fazendo com pais e mães lá no Urban 95 de São Paulo. E são encontros de formação, de acolhimento, porque principalmente um dos problemas que tem a mãe, que a gente falava no pós-parto, é a sensação de solidão. Então, a rede materna, a rede com outras mães que estão passando pela mesma situação, ajuda muito. Cria conexões e, provavelmente, inclusive, as mães ficam amigas, os filhos depois vão ficar amigos quando crescer, enfim. A gente está aproveitando esses encontros para ir além dos temas tradicionais. Não é só cuidado do recém-nascido, tem também tema de casal, tem vários temas aqui, mas a gente está introduzindo novos aprendizados que é difícil que cheguem nessas pessoas da periferia. Quem sabe o que é isso aí? Sabe o que é? Pouca gente aqui. Isso se chama no Brasil sling. O sling é um pano, falando claro, é um pano que tem 3 ou 5 metros. E você veste o bebê, você leva vestido, você veste o bebê, não veste uma blusa, veste o bebê. Por que estamos fazendo sling na periferia com famílias vulneráveis, onde não tem infraestrutura para pedestre? Porque nesses lugares você não pode ir de carrinho, você vai com o bebê no colo. E isso às vezes é perigoso. Você tem uma escadaria que não tem corrimão, que escorrega, que não tem iluminação, você precisa ter as mãos livres. Então o sling, uma coisa muito boa que faz, é que dá liberdade à mãe, dá autonomia à mãe, você tem as mãos livres. Sobre o bebê, está também medido que é muito bom para o bebê. Tem menos cólica, chora menos, fica mais calmo. Sabem os bebês quando ficam todos assim agitados, que você não sabe como acalmar? Você põe no sling, pronto, fez mágica, fica aí quieto. Então estamos experimentando assim, novas oficinas, que são solução de mobilidade e solução de parentalidade também. Isso vou passar, que temos pouco tempo. Por último, eu queria falar, sim, vou recuperar, da cidade para crianças, porque é um tema que eu fico assim meio aflita. Quando a gente fala de cidade de crianças, não estamos falando num Disneyland, não estamos falando dessa imagem que vocês estão vendo aí. Estão vendo? Tem um elefante rosa, tem uma grama sintética, umas coisas meio estranhas aí. Isso foi um trabalho feito sério em São Paulo por um grupo de trabalho, com a melhor intenção do mundo, mas eu acho que estava um pouquinho errado, porque o que precisa a criança na cidade é o que vocês precisam. Vou pôr outra imagem. Desculpa, essa aqui. Está vendo a imagem da direita? Fala, cuide do pedestre, todos somos Paraisópolis. Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo. Então a criança precisa segurança, conforto, coisas interessantes na cidade igual que vocês. Não é nada especial. São coisas que a gente precisa. Aí vou ilustrar com essa idade. Não são crianças de primeira infância, são um pouquinho mais velhas. Obrigada. Vídeo 2, por favor. Onde os carros passam e a calçada é onde que as pessoas passam. Se não dá sinal, os carros passam e as pessoas ficam sem passar para ir na casa de alguém. Eu acho que é um espaço longo onde os carros andam e só serve para eles andarem. O que eu mais gosto de brincar na rua, de pega-pega, de bola. O que eu mais gosto na rua é de andar de bicicleta. Quando eu ando de bicicleta, eu sinto vento no cabelo. Eu gosto de veículo que tem roda e que não tem motor, porque daí você usa a sua força. É legal, porque você se sente livre. A rua dos meus sonhos tem escorrega, tem balanço, mais plantas, mais árvores e mais flores. Um campo de futebol, aula de patinação, aula de skate, estrada de terra. Meu sonho é que
não tem lixo na rua e não tivesse cachorro abandonado. Eu gostaria que ela economizasse água. Que a calçada fique limpinha e toda brilhante. Eu queria que tivesse sombra para andar. E que não seja como as outras que são tão agitadas. Que passa muito carro com motor muito agitado, muita pessoa agitada. Tipo assim. Muito bom, muito obrigada, Irene. Eu digo que, além de falar de paz, quando falamos em primeira infância, falamos em esperança. E é dentro disso também que nós vamos dizer para vocês que queremos muito a participação no plano da primeira infância em Campinas. Realizaremos 5 encontros, um em cada região, para que também o cidadão possa nos ajudar a pensar a cidade para essa criança pequena. Passo agora a palavra para o Rodrigo. E antes, Rodrigo, eu quero muito agradecer a presença da vereadora Janaína, que veio de São Paulo também, e que está muito querendo nos ajudar e fazer parte dessas campanhas que São Paulo já está fazendo e estará conosco aí nos ajudando. Obrigada. Rodrigo? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite da Janete, do Fórum da Paz. É uma honra estar aqui. Eu espero poder dizer alguma coisa que faça sentido para vocês, né? Porque são tantas agendas importantes na questão da paz e estou aqui vendo se eu tenho um pouco de inspiração pelo lugar que eu sentei, que antes de mim estava o professor Cabenga, e ele disse muito bem: sem direitos humanos não há paz, né? E a questão dos direitos à cidade é uma questão muito importante. E por que a gente pensa cidade, cultura, gênero, infância e natureza, né? Por que isso? Porque eu, que sou arquiteto urbanista, que sou professor, que sou pesquisador, depois de 45 anos de atividade, trabalhando com arquitetura, sustentabilidade, meio ambiente, não tinha tido a sensibilidade de me aprofundar na temática da infância e da primeira infância. Quer dizer, eu tinha apenas uma consciência da importância dessa temática, mas eu não tinha efetivamente mergulhado na profundidade que ela precisa do mergulho, assim como tantas outras agendas. Agora, a infância e a primeira infância, elas são justamente esse momento de constituição de cada ser, de cada cidadão, e é nesse momento em que a gente desenvolve a nossa relação com o mundo, que a gente estabelece os primeiros contatos, que a gente entende o que é ser um cidadão, que a gente entende o que é o amor, que a gente entende o que é direito, para poder estabelecer essa relação de paz. O Brasil tem um conjunto de leis muito desenvolvido, muito bem elaborado, um Estatuto da Criança e do Adolescente, temos um Marco Civil Regulatório da Primeira Infância, e a Constituição Federal, no artigo 227, estabelece que é dever de todos nós assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, como prioridade absoluta, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, o que cada um e todos nós estamos fazendo para isso, né? Além daquilo que nós já desenvolvemos como atividade profissional e como trato nas relações humanas. Sempre deve haver algo a mais que a gente pode fazer, porque senão nós não estaríamos enfrentando esse momento de absoluto colapso das condições humanas nas grandes cidades. A vulnerabilidade é extrema, a gente precisa entender
o porquê dessa situação de vulnerabilidade, entender isso, porque o desafio a partir de agora é muito grande. Então, em algumas daqui para frente, até 2050, em algumas gerações, as cidades vão ter um crescimento urbano, principalmente na Ásia e África e América Latina, tão explosivo que em 2050 2 de cada 3 pessoas vão viver nas cidades, né? E isso significa que nesse momento a gente vai ter mais de 2,4 bilhões de acréscimo de pessoas nas cidades, né? Cidades do mundo inteiro, Nova Delhi, na Índia, cresce a uma taxa de 20% ao ano. Por ano, nascem ou chegam em Nova Delhi 4 milhões de habitantes. Aonde essas pessoas vão viver? Aonde essas pessoas vão estabelecer suas relações? Como é que vai ter infraestrutura para todo mundo? Educação, saúde? Esse é um desafio que é enorme. O mundo, pela primeira vez, tem mais populações urbanas do que rurais nesse milênio. Antes desse milênio, as populações rurais ainda eram maiores que as urbanas, e a gente tem grandes megalópolis, como São Paulo, Tóquio, cidades de mais de 10 milhões de habitantes. Em 2017, a gente está aqui no Fórum pela Paz, né, o mundo teve mais de 65 milhões de refugiados, o que é algo superior ao número de refugiados durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente vive uma situação de guerra. Mais de metade são crianças e jovens até 18 anos. A gente tem crianças deslocadas do seu lugar de origem no mundo, mais de 50 milhões de crianças de 0 a 12 anos. O Brasil tem um enorme déficit habitacional. Mais de 6 milhões de unidades, mas se a gente pensar em condições mínimas de habitabilidade, esse número vai a 12 milhões. Então, como é que a gente trata isso, né? Se a gente vive com as cidades nesse contexto, com as áreas de vulnerabilidade representando até 70% das áreas totais urbanas, são territórios informais, a gente precisa entender que há que se estabelecer estratégias de transformação desses territórios que não sejam de cima para baixo, né? Que estabeleçam a possibilidade de políticas públicas com intervenções transdisciplinares e participação da comunidade. Gênero, infância e natureza são dimensões indissociáveis na estruturação do espaço urbano. No Brasil, as mulheres respondem por mais de 85% do tempo total dedicado aos cuidados não remunerados às crianças. Ou seja, se a gente vai falar de infância e primeira infância, a gente tem que falar da condição da mulher nesse país, da violência contra a mulher, que vai cada vez mais se multiplicando e precisa ser identificada e tratada. Então, como é que a gente pode pensar o desenho da cidade que vai permitir a expressão da potência da criança, como a gente viu no filme que a Irene mostrou, né? Como é que a cidade pode ser desenhada para que essa criança tenha essa possibilidade de interação e de desenvolvimento, sendo cuidada por todos e não necessariamente sendo vigiada o tempo inteiro. Como é que a gente vai deixar a cidade mais saudável, menos estressante? Nós é que vivemos, nós é que constituímos a cidade. E aí, o professor Cabenga, ele falou uma coisa importante do racismo no Brasil, né, que é essa ideia de que não existe a invisibilidade, né? E eu acho que os territórios informais, em todas as cidades brasileiras, eles são muitas vezes invisíveis para quem não vive neles, porque eles estão nas periferias, e a gente vive nas áreas centrais, nessas ilhas de bem-estar. Então há uma dimensão primordial, além dessas políticas públicas, mecanismos de participação para transformar essa realidade, a base de dados que possa informar essa situação real, né, atual, do que é preciso tratar, mas a gente precisa de uma dimensão de formação e capacitação de todas as profissões. Arquitetos e urbanistas precisam receber essa qualificação adicional, né? Como é que a criança
deve ser tratada no âmbito da cidade, que espaços arquitetônicos urbanos podem ser elaborados para acolher da melhor maneira possível isso, que não é a mesma coisa que não pensar nisso. E essa mesma capacitação deve estar nas escolas. Escolas primárias, escolas secundárias, deveriam fazer com que as crianças fossem visitar territórios informais, ver as outras crianças que não têm os mesmos privilégios ou que não estudam nas escolas particulares, onde elas estudam, porque é preciso estabelecer essa situação de empatia e sensibilizar as pessoas. Sem empatia e sem sensibilização, não é possível transformar essa condição de vulnerabilidade. A gente precisa sentir em nós mesmos essa dor que outras pessoas que estão vivendo nessa situação sentem, de uma forma, claro que como empática e não a vivência, porque é impossível dizer e sentir a mesma coisa que quem está nessa situação sente. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar no nosso sistema político, a gente precisa qualificar líderes. Como é que um país que quer tratar da educação, das cidades, do urbanismo, da saúde, permite que um ministro não tenha qualificação técnica nenhuma para dirigir as políticas públicas que vão dar os parâmetros para isso acontecer? Isso é inaceitável, isso precisa mudar. Então, eu gostaria, na verdade, aqui de simplesmente compartilhar com vocês essas ideias, me colocar à disposição como pesquisador, como professor, para quem tiver interesse em aprofundar o assunto nisso. Meu envolvimento com a temática da primeira infância é recente, são 4 anos trabalhando com isso, 3 anos, e eu vejo que tem uma estrada pela frente enorme, e eu vejo que nunca é tarde e nunca é cedo para se engajar profundamente nessas questões. Eu acredito plenamente que as soluções para o presente estão na possibilidade da gente unir um olhar para o passado, qual que é a nossa herança cultural, qual é a nossa história, quais são as experiências empíricas, quais foram os erros e acertos, há um olhar para o futuro, quais são as novas tecnologias disponíveis, quais são os novos caminhos e descobertas científicas. Se a gente unir o olhar para o passado e para o futuro, é possível promover soluções para o presente. A gente precisa urgentemente acordar para o fato de que a gente esqueceu algo fundamental no desenho da cidade. Esquecemos que as crianças são o fundamento de nós mesmos. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Irene. Eu acho que o Rodrigo, além de muitas falas importantes, ele destaca o grande ganho que temos no país com a Constituição Federal, citou o artigo 227 da Constituição, onde cada um de nós passamos a ser intérpretes dessa Constituição, como cidadãos e como participantes. Sabemos da luta que foi conseguir esse ganho. Então, esta mesma luta tem que fazer de cada um de nós nunca esquecer que estamos a caminho da construção de um Estado democrático de direitos e que neste Estado democrático de direitos a criança tem um papel fundamental.